Olá, sejam todos bem-vindos. Vou dar início então à apresentação do meu trabalho, cujo tema é uma investigação acerca do aprendizado de programação dinâmica. Eu sou o Frederico Antônio Domingues, bolsista PIBIC pela Fundação Araucária, e o meu orientador é o professor José Reinaldo Merlin. Dando uma introdução então sobre o tema, vários autores apresentam dificuldade no aprendizado de programação de computadores nos anos iniciais dos cursos de computação, e isso tem sido uma grande justificativa para o alto número de evasão dos alunos dos cursos de computação. Então, várias estratégias vêm sendo utilizadas para tentar minimizar essa autoevasão, sendo que uma delas é a utilização de jogos e gamificação. Então, por exemplo, ferramentas como Scratch, que é utilizada para ensino de programação estruturada, e Robocode, que é para ensino de programação orientada a objetos, entre outras ferramentas, vêm sendo utilizados para tentar minimizar então essa autoevasão nos cursos de computação. Entretanto, na literatura, não foram encontradas estratégias ou métodos de ensino de termos mais intermediários e avançados em programação. Então, tópicos, por exemplo, como programação dinâmica, backtracking, não são retratados na literatura nenhuma estratégia de ensino e aprendizagem. Então, esse presente trabalho é um estudo bibliográfico, onde iremos abordar a definição do que é programação dinâmica, as classes de problemas que podem ser resolvidos com essa técnica e abordagens para ensino e aprendizagem desse tópico avançado em programação. Então foi conduzida uma revisão da literatura com o objetivo de identificar as classes de problemas que podem ser resolvidos com essa técnica, mas antes de apresentar essas classes, faz-se necessário a gente entender o que é a programação dinâmica, também conhecido como PD. A PD é um programa recursivo eficiente que, sobretudo, visa a otimização da execução do algoritmo e que basicamente quebra um problema grande em vários subproblemas menores, mais fáceis de serem resolvidos, e resolvem esses problemas menores. E armazena os resultados dessas soluções em uma estrutura de dados, por exemplo, uma matriz ou um vetor. Esses resultados são chamados de resultados parciais. A solução geral do problema, a composição da solução geral do problema, é dada então de acordo com esses resultados parciais. Então, partindo então para as classes de problemas que podem ser resolvidos com programação dinâmica, a primeira que será apresentada são os problemas de combinatória. Uma ilustração clássica dessa classe de problemas é o problema da mochila, onde basicamente um ladrão ele invade uma loja ou uma casa e tem à sua disposição vários itens, cada item tem o seu peso e o seu valor associado a ele, e o ladrão tem à sua disposição uma mochila que tem uma capacidade X, que suporta X quilos. Então o objetivo é encontrar qual que é a melhor combinação de itens que o ladrão consegue levar dentro da sua mochila e que ele obtenha o maior lucro possível, de modo que a combinação desses itens não ultrapasse a capacidade máxima da mochila. Uma outra classe de problemas é os problemas que envolvem backtracking. Backtracking é uma técnica de resolução de problemas onde basicamente ele testa todas as possibilidades, enumera elas e encontra a melhor solução depois de ter testado todas as possíveis. Um problema que ilustra bem essa técnica de backtracking é o problema das N rainhas, onde em um tabuleiro de xadrez N por N, a gente tem que colocar N rainhas, tem que distribuir essas N rainhas de modo que uma rainha não ataque a outra. E utilizando essa técnica de backtracking, ele testa todas as possibilidades possíveis e encontra a melhor delas. Uma outra classe de problemas que pode ser resolvidos com programação dinâmica são os padrões em strings. Então, por exemplo, a análise de DNAs pode ser feita utilizando essa técnica. A gente sabe que o DNA ele é composto por 4 proteínas, adenina, citosina, timina e guanina. Computacionalmente falando, a gente pode representar essas proteínas de acordo com o seu primeiro caractere, A, C, G, T, e a composição, então, e o agrupamento dessas proteínas é representação de um DNA. E, diante disso, a gente consegue fazer algumas questões, levantar algumas questões do tipo se dois DNAs pertencem à mesma espécie, ou fazer análise de paternidade, por exemplo, utilizando a técnica de programação dinâmica também. Uma outra classe de problemas que podem ser resolvidos com essa técnica avançada de programação são problemas que envolvem grafos.
mais especificamente grafos ponderados. Mas o que são grafos? Grafos são uma estrutura de dados compostas por vértices e arestas. Nessa imagem ao lado, os vértices são as bolinhas e as arestas são as conexões entre dois vértices. Para que um grafo atenda à exigência e que possa ser resolvido com a técnica de programação dinâmica, o grafo ele tem que ser ponderado, ou seja, as suas arestas devem ter um peso, um valor numérico, um peso. Esse peso ele pode representar, por exemplo, a distância entre uma cidade ou outra, ou o custo de uma cidade ou outra, o tempo de viagem de uma cidade ou outra, enfim, pode representar qualquer coisa. E caminhos mais curtos em um grafo, então utiliza das técnicas de programação dinâmica. Então, por exemplo, eu consigo saber qual o caminho mais curto se eu quiser sair do Rio Grande do Sul e ir até o Pernambuco, ou o caminho mais barato, ou o caminho que vai levar menos tempo, enfim, posso levantar essas questões. Como resultado da discussão desse trabalho, depois de estabelecer e identificar quais são as classes de problemas que podem ser resolvidos com programação dinâmica, foram estudadas abordagens de ensino e aprendizagem desses tópicos avançados em programação. A primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas, a ABP, que consiste basicamente em um problema real trazido pelo professor para dentro da sala de aula, onde os alunos então desenvolvem habilidades e meios próprios de estudos de modo que consigam resolver o problema proposto pelo professor. Esses problemas em si, para esse trabalho, foram retirados da Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação, é um evento que acontece anualmente, e também do site Urijude, que é um site com um aglomerado de problemas de computação, de programação de computadores. Então, esses problemas eles foram escolhidos de tal modo que pertencessem às classes de problemas identificadas no slide anterior e resolvidas consequentemente. Uma outra abordagem para a aprendizagem desses tópicos avançados foi a utilização de analogias. A analogia pode ser entendida como uma explicação de algo muito complexo, algo muito abstrato, através de exemplos mais fáceis, de uma explicação mais fácil. E para esse trabalho foram criadas duas analogias, uma para um problema que envolvia grafos e uma outra para problema que envolvia combinatória. A gente sabe que na resolução de um problema através da programação, todas as etapas são importantes. Mas a compreensão do problema a gente julga como a mais importante, uma vez que depois que a gente compreende o problema, a gente consegue determinar, estabelecer uma estratégia de como resolver esse problema. E através das analogias, das analogias, fica mais fácil a compreensão desse problema, consequentemente mais fácil a resolução desse problema. Como conclusão do trabalho, essa pesquisa abordou então os problemas avançados em computação e também abordagens para entendimento dessas questões, sendo elas aprendizagem baseada em problemas e a utilização de analogias. As analogias criadas, bem como as resoluções dos problemas, estão disponíveis no repositório GitHub, que é um repositório de códigos abertos que pode ser acessado por qualquer pessoa, a qualquer momento, podem ser baixados os arquivos também. Bom, quanto aos agradecimentos, agradecemos primeiramente à Fundação Araucária por todo o apoio financeiro fornecido e para o desenvolvimento do trabalho também, e também à Universidade UEMP por todo o demais apoio. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, e agora estou disponível então para dúvidas e questionamentos. Obrigado a todos.